E aí, Tupi-Guarani? E Hello World e aos bárbaros tecnológicos. Um dia, eu ainda paro de inicializar pelo mesmo script, porque eu odeio a ideia de repetição. Simplesmente porque ela é compulsória. Nós vivemos em GIF, em loops e etc. Mas, de qualquer forma, a inicialização do programa tem sempre que partir de uma origem para podermos identificar a mudança de estado. Tendo isso em mente, ainda com muitas outras reflexões acerca da educação e da programação no século vigente, vocês que acompanham o meu canal, a minha publicação, eu agradeço muito a vocês pelo complemento que vocês têm dado à minha pesquisa, ao desenvolvimento dos meus estudos, que tem sido muito fértil, eu agradeço. E em tempos de fertilidade, nós temos que arar a terra, nós temos que fecundar o chão. Sim, Tupi-Guarani, fecundar o chão, eu digo o chão, as bases sólidas da lógica e do raciocínio matemático, transmutados para ferramentas que vocês estão utilizando, nós estamos utilizando para nos comunicar agora. Sim, eu falo da tecnologia, da informação e da interface. E é por isso que nós estamos aqui. A reflexão hoje é mais abstrata do que costuma ser. Partindo do cachorro-quente, é um alimento comum, hot dog americano. Aqui no Brasil a gente fala cachorro-quente, mas tem várias formas de preparo. Né? Eu não sou muito viajada, mas dizem que em São Paulo botam purê de batata, entendeu? Só que o fato é que hoje eu comi um cachorro-quente com pão de forma. E não sei se foi por causa do nome composto do pão de forma ou se foi por causa da forma disposta do cachorro-quente moldado na forma do pão de forma. E também no meu desagrado em programar sentado, eu acho péssimo isso. Porque a tecnologia é um pouco ingrata, ela avança exponencialmente. Ela avança todo dia um pouco, tem uma atualização e a gente está sempre tendo que atualizar nossos dispositivos para uma dada cibersegurança que na real é muito complexa e essa complexidade vai contra os princípios da segurança. Se você tem interesse em segurança da informação, assim como eu, vocês podem acessar o site lá, Maliarte, que tem uma seção com o mapeamento de 2020 para os sistemas de cibersegurança da América Latina, fornecido pela CISO Advisor. Voltando aqui para o tema do nosso podcast de hoje, a forma. E isso é interessante porque recorre um interconexo entre o texto de Steven Johnson, que eu cito recorrentemente no que eu falo, no que eu faço, que é a forma com que as pessoas utilizam os produtos de forma a compará-los com coisas que já são conhecidas. Só que isso também é uma restrição da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir e muitas vezes da nossa forma de imaginar como o futuro pode ser. Eu digo isso pensando a partir, por exemplo, da forma da máquina de escrever. Eu já escrevi numa máquina de escrever, mas eu não sou dessa época da galera da datilografia, que é muito venerável, claro. Pessoas que têm muito conhecimento aí para passar. Porém, o computador, né, o avanço da tecnologia, ela seguiu a forma dessa máquina, digamos assim, de escrever, né? Isso porque a gente está tirando aqui um aparato histórico de um contexto bem extenso aí de escrita. Isso daria muito mais que 1 hora de podcast, pode ser até um assunto que eu venha trabalhar no futuro, caso haja interesse do público. Né? Falar sobre essa evolução da escrita antes de Gutenberg ainda, dos ideogramas do Egito. E vocês que são um pouquinho mais raros e bem complexos mesmo, podem olhar a imagem do podcast e falar assim, tá, o que essa garota quer dizer com um obelisco e um foguete? Sim, os céus sempre foram
Não o nosso limite, mas nosso referencial. O céu não é o limite. Não é o limite mesmo. E nós estamos vivendo uma verdadeira esfera de Dyson agora, né? Mas enfim, seguindo nesse delinear do raciocínio, as formas pré-concebidas das tecnologias limitam os agentes. Por exemplo, eu programo. E sim, cara, vagina, entendeu? Simplesmente, vagina codar, entendeu? Eu falo para as meninas, vão codar, entendeu? Tem que codar. Porque codando você consegue ter um raciocínio mais limpo, mais preciso e entender como Jobs falava, né, na época, Steve Jobs, famigerado aí, criador desses dispositivos ditos smarts, mas quem são os smarts são os que estão por trás do dispositivo, entendeu? A tecnologia é como uma bicicleta, né, da mente humana e vice-versa, é uma retroalimentação. Na verdade, nós somos muito mais finitos e nossa realidade é tão finita que falta hoje firmeza e precisão para a gente poder se localizar e expandir nossa arquitetura mental. Mas, claro, existem youtubers também que ajudam a gente nesse processo e existem a academia toda em si e até os gamers, inclusive, né? Eu jogo uns jogos aí muito legais e isso tudo ajuda a gente a pensar de forma mais abstrata. É interessante perceber das limitações da arquitetura gráfica, que são a parte visual do que é os dispositivos, o hardware em sua substância, né? Quando o personagem não consegue subir a pedra, é porque também existe um lugar que a corrente elétrica não passa e esse sinal não é convertido em informação. Então essas analogias e esse insight, né, que a gente tem aqui é precioso e é importante. No momento, eu queria trazer isso para vocês, essa reflexão, né, do cachorro quente de pão de forma também. Mas por que nós temos que programar sentados? Cara, programar é muito bom, mas ficar sentado é osso. O corpo humano, olha nossos membros, nós somos penta, nós somos, sabe, não sei, não é uma holografia que eu tô dizendo que tem que ter já, mas de fato esse padrão de processar, né, a realidade é um pouco fadado à restrição, fadado ao atraso também, né? Isso tudo porque eu engordei uns 5 quilos e essa pandemia, não só a pandemia, mas como todo o contexto que com ela está atrelado, home office, os desempregados que aumentam, os impostos que aumentam, cerceamento, todas essas coisas aí que vêm junto com o controle exacerbado. Porém, apesar disso, eu vejo um cenário muito positivo na educação se, né, a condicional aí, se esta for capaz de se adaptar no sentido da colaboração das comunidades. Você hoje não precisa necessariamente exigir que o aluno responda ao X da questão, porque o X da questão já é fornecido. Existem servidores que têm velocidade de processamento muito superior à de um humano sozinho. Mas o que essas pessoas têm de positivo em si, que pode se somar a que outras pessoas fazem para fazer um produto, para gerar valor para toda uma sociedade. É disso que a gente precisa pensar e é por isso que nós refletimos aqui. Eu agradeço, meu nome é Marília Silva e você pode deixar seu comentário, seguir nas redes sociais, de vez em quando dar uns likes nos vídeos dos jogos no YouTube e participar também ao vivo. Vai ser ótimo eu saber que existem outras pessoas que escutam, sem ser alienígenas ou extraterrestres, ainda que se estes ouvirem, também são bem-vindos.
Eu acho os insetos muito legais, eu gosto. Beleza? Valeu, obrigada.